Amigos do Vigilantes do Peso, este é o nosso canal de troca de informações. O sucesso requer uma parcela de entusiasmo, mas lembre-se, melhor do que saber falar é saber o que você está falando. Amigos do Vigilantes do Peso. Graças a Deus. Amém. Depois a gente faz uma oração. Então vamos lá. Hoje a palestra vai ser sobre alimentação, o que devemos saber. Essa palestra tem um pouco a ver com o jeito de treinar macronutrientes, micronutrientes, que são importantes na alimentação, relacionado um pouco à atividade física que vocês fazem aqui com a gente aqui no SESI, tá bom? Então essa é a nutricionista Sueli Maciel, que eu convidei, e ela veio com muito prazer dar algumas informações para vocês. Sueli, palmas para Sueli. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada por vocês terem vindo aqui, agradeço bastante, agradeço também a Alessandra. Eu também treino aqui na academia e ela me comentou hoje sobre esse trabalho que ela ia fazer com vocês hoje e pediu que eu viesse aqui para falar um pouquinho sobre alimentação. Como o tempo é curto, ainda houve esse probleminha de incompatibilidade aqui dos programas, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alimentação. E aí eu decidi, né, eu optei por falar algo assim, o básico, né? Porque infelizmente não tem como, e a alimentação é um assunto assim muito complexo, muito profundo. Se eu for falar de alimentação aqui de tudo, nós vamos ficar dias conversando e ainda não, né? A gente não vai ter como saber. Mas eu espero assim que seja de alguma forma, que isso seja válido para vocês e que dê mais ou menos para vocês terem uma ideia, tá? Então, pra gente dar início, existem duas coisas essenciais como que a gente fique em pé, que a gente se mantenha vivo, né? Que é o ar, sem oxigênio é impossível. E a alimentação. Se a gente ficar sem comer, o que acontece? 2, 3, 4 dias nós vamos ficar cada vez mais doente e vai com certeza levar a gente a óbito. Então isso aí é só para a gente começar a pensar o quanto a alimentação a gente é importante e às vezes a gente nem percebe isso, né? Senta, come, sai, corre, anda, enfim, não consegue nem parar para pensar. Então, para a gente dar início, eu coloquei até aqui, né, o que devemos saber. Então, eu vou falar para vocês hoje o que eu achei interessante realmente vocês saberem, tá? Então, só para ter uma definição, o que é o alimento, né? De uma maneira bem simples, uma definição simples, o alimento é toda substância líquida ou sólida que, quando nós ingerimos, nos alimenta ou nutre. Por que nutre? Porque todo alimento vai ter um nutriente que vai trazer algum benefício para o nosso organismo, né? Então, tudo isso, ele vai de uma maneira ou alimentar ou nutrir a gente. Bom, tudo bem. E aí, eu achei interessante a gente falar sobre a composição dos alimentos. Quando a gente consome lá um alimento, o que há dentro desse alimento, né? Então, ele é composto por várias substâncias. Aqui. Peraí. Tá. Então, o alimento, ele tem os carboidratos. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre os carboidratos aqui, né? É o que a gente mais vê nos programas de televisão, né? Então, os carboidratos, o que seriam então os carboidratos? Gente, nada mais, nada menos, os lipídios. O que são os lipídios? As gorduras e os óleos, tá? Nós vamos encontrar nos alimentos as proteínas. O que são as proteínas? As proteínas vindas de origem animal e de origem vegetal. Lá na frente eu vou falar mais um pouco para vocês. Nós vamos ter nos alimentos também as vitaminas, em menores quantidades, porque a gente precisa dessa substância em pequenas quantidades. Então esses nós chamamos de micronutrientes. Carboidratos, lipídios e proteínas, nós conhecemos como macronutrientes. O que seriam os macros? Nós precisamos em quantidades maiores no nosso organismo. Tá? As vitaminas em menores quantidades, nós vamos ter também os sais minerais, que são cálcio, ferro, fósforo,
que também tem a importância dentro do nosso organismo. Nós vamos encontrar as fibras e nós vamos encontrar a água. Então pense aí a importância e a quantidade de substâncias que esse alimento traz para a gente. Então quando a gente consome alimento, alguns em proporções maiores e outras menores, mas nós vamos ter todas essas substâncias dentro do alimento. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas substâncias e quais são as funções delas dentro do nosso organismo. Tá? Então a gente vai começar pelos carboidratos. Então os carboidratos, eles são responsáveis por nos fornecer energia. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente consome, ele se transforma em açúcar e é conhecido como a glicose no nosso sangue. E a função da glicose é fornecer energia para as nossas células. Tá? E onde nós vamos encontrar então os carboidratos? Aí eu coloquei a mão aqui embaixo. Tá. Nós vamos encontrar nos pães, nas massas, as coisas mais gostosas. Então, não é? Olha só. Ao bolo. Gostaram, né? Esse aqui é o que todo mundo mais gosta, né? Gostava. Bom, então vamos lá. Todas as vezes que nós consumimos as massas, pães, biscoitos maravilhosos, nós vamos ter fontes de carboidratos. Vocês concordam que para vocês estarem aqui hoje, vocês precisaram de energia? Tá? Para correr, para andar, a todo momento nós precisamos de energia. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, nós temos aqui dois tipos de carboidrato. Eles se dividem em dois grupos que é interessante a gente saber, tá? Os carboidratos simples e os carboidratos compostos. O simples, ele vai estar presente aqui, ó, no bolo, nos doces, nos chocolates, tudo que for mais gostoso vai estar o carboidrato simples. E o que acontece com esse carboidrato simples? Só engorda. O índice de açúcar, exatamente. Não sei, vocês já devem ter ouvido falar em televisão, em programas médicos, não sei onde vocês já foram conversar sobre alimentação. Dê preferência sempre aos carboidratos integrais, às massas e pães integrais. Por quê? O que acontece? Quando a gente consome um alimento integral, ele tem um menor índice de açúcar, tá? De glicose. Então, por exemplo, a pessoa que é diabética, por exemplo, ela já não é ideal consumir esse tipo de massa. Por quê? Porque quando você vai consumir, ela tem um alto índice de açúcar e vai elevar a tua glicose. Né? Então, o importante é dar preferência para os alimentos integrais. Até porque sacia mais, né? Exatamente. Você vai ter uma maior saciedade, você vai ter uma absorção de vitamina muito maior, porque quanto mais processado é o alimento, né, ele perde vitaminas e perde fibras. Então, quando a gente consome os cereais integrais, os pães integrais principalmente, você está consumindo um número maior de vitaminas que vai estar, né, ajudando no bom funcionamento do teu organismo, tá? Então, a preferência sempre para esses tipos de alimento. Aí nós vamos ter os lipídios. O que seriam então os lipídios? Seriam as gorduras e os óleos, tá? Qual é a função dos lipídios? Gente, quando a gente não come, vamos supor, eu não quero mais comer carboidrato, não vou comer, vou ficar em jejum hoje. Você vai ter energia? Não. E aí o teu corpo começa a fazer hidrólise de gordura, ou seja, ele quebra essa gordura e começa a fazer com que os lipídios sejam fonte de energia. Mas essa não é a função dos lipídios, tá? A gente não deve deixar no azeite, na manteiga, na banha, né, nos toucinhos, isso. E aí, nos embutidos, gente, aí nós vamos agora diferenciar duas coisas aqui que é importante vocês saberem. Quando eu digo lipídio, eu digo óleos e gorduras. E qual que é a diferença? Todas as vezes que eu falo óleo, ele está no seu estado normal, o seu estado físico normal é líquido. Então vocês veem que é o azeite e o óleo de milho, de soja, de canola. Quando eu digo gordura, vocês percebem que o estado dela, físico, normal, está sólido? É sólida. E essa gordura é a gordura de origem animal, aquela que a gente conhece como gordura saturada. O que acontece com essa gordura, gente? Quando a gente consome, tá? Tem uma coisa que a gente chama de saldo energético. Imagine como se fosse uma balança. Saldo energético positivo e saldo energético negativo. Quando eu consumo além daquilo que eu não vou gastar, por exemplo, eu preciso de 2.000 calorias para mim fazer todas as minhas atividades durante o dia. Só que aí eu fui na churrascaria, comi bacon, comi um monte de coisa e não gastei, não quis fazer. Esse tipo de gordura sólida, que é a saturada, nós não temos enzimas
que digere essas gorduras. E é aquela gordura que vai ficar parada na sua artéria. Né? Que provavelmente você já deve ter ouvido falar também, a gordura saturada que vai te trazer o colesterol e vai trazer para a tua saúde risco de doenças cardiovasculares, um AVC. O que acontece? Ela começa a circular, ela circula no nosso sangue a todo momento. Em algum momento ela vai parando, ela vai aglutinando, ela vai parando nas artérias, rompe essa artéria, há extravasamento de sangue e é o que acontece, o AVC. E olha, gente, infelizmente não tem morte na certa. Né? Então, por que é importante a gente fazer o consumo dessas gorduras em pequenas quantidades? E a prática de exercício físico é extremamente importante. Por quê? Porque você está eliminando aquilo que sobrou, aquilo que você não está usando. Quando a gente faz atividade, a gente queima toda essa gordura, literalmente, tá? Então a gente precisa separar isso da preferência em que tipos de alimentos. Né? Isso, exatamente. No leite, nos seus derivados, os queijos, as carnes vermelhas, peixe, ovos. Então, tudo que é de origem animal, nós vamos ter a maior fonte de proteína. E nós temos a proteína também todas as vezes que a gente consumir uma fonte de cereal. Então, por exemplo, eu vou comer arroz e uma leguminosa, que é um feijão, os dois juntos dentro do organismo, o que eles fazem? Eles literalmente se ligam, de mãozinhas dadas, e eles juntos formam uma proteína. E a proteína que a gente chama de proteína vegetal, que é menos maléfica que a proteína animal. Por quê? Quando a gente consome, eu vou falar. Quando a gente consome a proteína animal, é feita a digestão e o produto de metabolismo, um dos produtos de metabolismo que ele excreta, que é excretado dentro do nosso corpo, é a amônia. E a amônia ela é extremamente tóxica para o fígado e para o cérebro. Então não sei se vocês já ouviram falar, faz mal comer muita carne, faz mal realmente. Se você exceder, faz mal porque você vai ter um excesso de amônia, vai ser excretado pela urina e ela é altamente tóxica para o organismo. Então, só para um detalhe que às vezes eu venho na academia e eu vejo um monte de gente falando assim, ai, eu tô tomando proteína agora, ó, tô tomando mal. Já chegou gente pra mim e falar assim, que a pessoa não tá aqui, mas não é que eu brinco. Pô, você não toma nada? Não, se for só comidinha assim, não dá pra ganhar nada. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, não tô dizendo que vocês façam isso, mas toda vez que alguém chegar, porque dá muito essa conversa em academia, olha, tá, as vitaminas, quais são as funções dela, né? Várias, existem vários tipos de vitamina, A, B, C, principalmente nas frutas, legumes e verduras. Vocês concordam comigo, olha, que as frutas nos fornecem água? Tem água, né? Tem as fibras, tem as vitaminas e sais minerais, cálcio, ferro, fósforo, então cada um vai ter uma função. Por isso é importante a gente consumir todo esse grupo de alimentos, porque cada um vai ter uma função específica dentro do nosso organismo, né? Por exemplo, as vitaminas, como eu falei para vocês, vão agir dentro de cada órgão. Os sais minerais também, que são em pequenas quantidades que nós precisamos, mas a deficiência deles, por exemplo, se a gente está com deficiência de vitamina C, as vitaminas e os minerais, tudo que vai para as nossas células é dentro do intestino delgado. Então, se você tem uma constipação, se você tem algum problema que não está funcionando bem o intestino, nada no teu corpo vai funcionar. Nada. Aí eu falo para vocês, vamos comer bastante fibra. Uma coisa que acontece muito, que as pessoas deixaram muito de fazer, é consumir água na quantidade ideal. E aí eu vou falar uma coisa para vocês bem importante, vocês não esqueçam nunca disso. Água sem fibra não é nada. Fibra sem água, muito menos. Tá? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente consome a fibra, ela absorve a água dentro do intestino, tá? E ela incha. E ela só vai ter esse funcionamento, ela só vai acontecer se eu tiver água suficiente. Ela incha, e ela inchando, ela ajuda o nosso intestino a fazer todo o movimento que a gente chama de peristaltismo. Então não adianta, eu tomo muita água do intestino preso. Você está consumindo fibra junto? Entendeu? Eu como muita fibra, eu como bastante alface, escarola, almeirão, não sei o que, mas eu não tomo água. E aí, gente, é o seguinte, geralmente quem tem problema de intestino preso, sempre vai acarretar algum problema para a saúde. Por quê? Às vezes, é chato falar isso, mas é assim, quando a gente fica muitos dias sem ir no banheiro, o nosso organismo muito inteligente, o intestino, ele está sempre querendo aproveitar o máximo de vitamina, tudo que a gente tem de bom, ele vai sugar. Então, quanto mais preso quanto mais falta de fibra e água tiver no nosso organismo, o que vai acontecer? Aquelas fezes ficam ali e ele vai cada vez mais ressecando. Porque o nosso intestino grosso, ele reabsorve, antes de mandar embora o bolo fecal, que é tudo que não presta mais, ele vai absorvendo toda a água. Ele puxa a água, tá, do intestino
Então vocês podem perceber, quanto mais dias vocês ficarem sem ir no banheiro, mais ressecada é as fezes. E aí o que acontece? Proliferação de bactérias 1000 dentro de vocês, 1000, muitas bactérias, e são bactérias patogênicas. Nós temos 2 tipos de bactéria dentro do intestino, né? As bactérias benéficas, ou seja, que ajudam, que tiram toda aquela sujeira, as toxinas, das bactérias patogênicas. Então nós temos, o que é as bactérias patogênicas? Aquelas que causam mal. Elas se proliferam e aí começa a ter ferida no intestino, hemorroida muitas vezes acontece nas pessoas por intestino preso, porque você vai fazer força para evacuar. Então, gente, vocês percebem a importância que é desses alimentos. Então, sempre associar o consumo da fibra com a água, tá? Tô ouvindo? Muita E aí, água. se eu perguntar para vocês, então, assim, então o que é uma alimentação saudável, né? Todo mundo fala, o que é uma alimentação saudável? Vamos fazer alimentação saudável. A alimentação saudável, ela tem que ser equilibrada nutricionalmente, né? Ela tem que ser quantitativamente e qualitativamente adequada para cada pessoa, tá? Então, vem aqui só um pouquinho, só para mim fazer a senhora como exemplo. Pode? Pode. Qual é o nome da senhora? Isabel. Então, a Isabel, só para vocês terem uma ideia. A Isabel da minha altura? Não. Vocês acham que ela pensa o mesmo que eu? Não, imagina. Ela é da mesma idade? Não. Será que a minha alimentação tem que ser igualzinha dela? Não. Nas mesmas quantidades? Não. Não. Né? E aí o pessoal fala assim, ó, é a mesma coisa de remédio, a gente vê muito isso, né? Olha, eu tô com uma dor aqui no joelho, menina, tomei aquele remédio, foi excelente, toma ele, toma esse remédio aí que é ótimo. Não é, gente, cada organismo é cada organismo, obrigada, viu? Cada pessoa é cada pessoa, né? Às vezes tem um remédio que faz muito mal pra mim e não faz mal pra outra pessoa. A mesma coisa da alimentação, por quê? A alimentação, eu coloquei aqui propositalmente, né? O que é uma alimentação saudável? Não sei se vocês percebem, que eu coloquei tudo colorido. Então, por quê? Ela tem que ter vermelho, ela tem que ter laranja, verde, amarelo, os tons de roxo, os tons de marrom, ou seja, ela tem que ter todo um grupo de alimento, né? Bom, eu não sei, alguém aqui já ouviu falar da pirâmide alimentar? Já. É bastante gente, né? Bom, gente, desculpa se for repetitivo para alguém, mas a gente sempre traz, porque sempre tem alguma pessoa que não conhece, né? Então, o que é a pirâmide alimentar? A pirâmide é um guia que nós usamos, médicos, profissionais da saúde, para dizer assim, olha, o que seria ideal, o que é interessante para uma pessoa adulta, sadio, tá? Consumir. Então, essa pirâmide ela é baseada num padrão que a gente tem, que é uma dieta de 2.000 calorias, e onde está dividido os grupos. Aí, meu laser já não está nem funcionando mais. Bom, em vez da gente ler essa pirâmide de cima para baixo, ela é o contrário. Nós vamos ler de baixo para cima, tá? Então aqui na base da pirâmide, nós temos ela, você pode perceber que a maior parte são os carboidratos. Lembra que eu falei lá para vocês que os carboidratos são os macronutrientes, ou seja, aqueles que a gente precisa em grande quantidade, né? E que nos fornecem energia. Então o maior consumo nosso no dia deve ser de alimentos fontes de carboidratos. Em média, de 5 a 6 porções. Ali está de 5 a 9, mas vai depender do atleta que gasta muita energia. Pra vocês terem uma ideia, tem atletas que gastam no dia 9.000 calorias. Precisa consumir 9.000 calorias. Tá? Gente, é comida assim para uma semana para mim. Para 2 meses. É muita 2 meses. Então, em primeiro lugar, falei aqui as fontes de carboidratos, né? De preferência sempre os integrais. Aí logo em cima você vê que ela está dividida em duas. De um lado as hortaliças, do outro lado as frutas, que seriam a segunda. Gente, só para dar uma explicação, como não tem como aprofundar, o que é essas porções? Cada grupo de alimento tem uma quantidade de porção que equivale a uma caloria. Então, por exemplo, os grupos dos carboidratos, cada porção tem 150 quilocalorias. Tá? Só para vocês terem uma ideia, que não dá para eu falar de todas aqui, porque aí um pãozinho, para vocês terem uma ideia, um pãozinho francês da padaria é 150 calorias. Então, se eu como um pãozinho, eu já comi uma porção de carboidrato, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aí vem as hortaliças, que eu disse para vocês, né? De 4 a 5 porções ao dia, que são as fontes de vitaminas e minerais. E aí, gente, quando eu falo de alimentação, quando a gente vai falar de alimentação saudável, se eu consumir todo esse grupo aqui, mas eu vou comer hoje couve refogada, eu vou colocar 1 litro de óleo e vou refogar minha couve. Não adiantou nada. Tá saudável? Não. Não vai estar, lógico, porque vocês estão acrescentando inúmeras calorias. Hoje eu vou comer um feijãozinho, aquele com bastante bacon, que é uma delícia, eu sei. Feijoada, hoje é sábado, uma feijoada. Isso, hoje é sábado, aquela feijoada. Então o que eu vou estar fazendo? Dentro daquelas calorias, né, vou estar aumentando mais ainda
o valor calórico, e aí vocês lembram sempre disso. Se eu não gastar isso, ela vai virar gordura no corpo. Né? Aí vai ter obesidade, aí vem as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, colesterol, hipertensão, porque uma puxa a outra. E aí, em vez de você tratar um problema, você começa a tratar 2, 3, 4. Então a gente precisa ter consciência disso, né? E a alimentação nossa, infelizmente, ainda está muito errada. Muito mesmo. Os industrializados, fast food, comer fora todo dia, bem complicado, né? Aí vem as frutas, que vai fornecer também as fibras, as vitaminas, né? Minerais e a fonte de água. Aí vamos lá, eu vou comer uma fruta ou vou tomar um suco? A fruta. A fruta. De preferência a fruta. Ó, vou dar um exemplo da minha casa, tá? Sempre eu fiz suco após as refeições. Sempre de fruta natural. O refrigerante da minha casa estraga. Exatamente. Estraga. Mas aí o que acontece? Eu comecei a perceber ao longo do tempo, toda vez que a gente faz suco, por mais que a gente não queira, a gente põe açúcar. Não precisa, né? Porque a própria fruta já E tem. algumas frutas, pouquíssimas precisariam de açúcar e muito em pequena quantidade. Vou dar até uma dica que eu fiz na minha casa, está funcionando super bem. Vou dar a dica para vocês, quem quiser fazer o teste. Nos primeiros dias, gente, é ruim. Tudo que gera mudança é ruim. Eu corto melão, corto 3, 4 tipos de frutas, tá aqui, ó, a sobremesa é essa. Ou seja, em vez do suco, eu comecei a fruta, a laranja tá doce, o melão tá extremamente doce, uma goiaba, uma manga, corto em pedacinho, minhas filhas estão aqui, corto, coloco para elas. Pronto. Aí, gente, o que acontece? Os dias que eu faço suco, eu ponho um pouquinho de açúcar, eu vou tomar, mas parece que eu tô comendo açúcar puro. Faz esse teste, depois vocês me falam. Que aí você começa a ver que o teu paladar começa a ficar mais apurado, você desacostumou de tomar aquele suco com açúcar, e aí quando você vai tomar, você não aguenta. Eu não tô aguentando, gente, eu juro pra vocês. Outro dia eu peguei uma Coca-Cola pra tomar e falei pro meu marido, gente, parece que eu peguei açúcar na água, dissolvi e tomei. Olha, faça esse teste, depois vocês me falam se é verdade ou não. 4 ou 5 dias, vocês não aguentam, não conseguem mais tomar açúcar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar consumindo a fruta in natura, que é muito mais benéfica para a saúde, tá? Aí lá em cima, nós temos os grupos, né? Dividindo em 3 aqui, leites, carnes e as leguminosas. Então, vamos lá, nas leguminosas. O que seria, então? Feijão, grão de bico, ervilha, né? Isso, a vagem. Essa é necessário a gente consumir uma porção só ao dia. Então, por exemplo, nós vamos consumir arroz e feijão no almoço ou na janta não é necessário. O feijão, então, ou almoço ou janta? Ou almoço ou janta, você pode optar. Não há necessidade de consumir 2 vezes no dia, tá? E o ideal seria o quê, gente? Vamos variar os grãos, porque a gente percebe que o brasileiro, isso é estudo, não sou eu que estou falando, está consumindo cada vez menos arroz e feijão. E lembra que eu falei para vocês lá que um cereal, acho que você ia fazer uma pergunta, um cereal, né? Um arroz, um milho e uma ervilha, eu formo uma proteína, de uma maneira mais saudável. Né? Um macarrão com uma ervilha, então eu tenho o macarrão, que é uma fonte de carboidrato, a ervilha, que é uma leguminosa. Juntos formamos outra proteína, tá? Então a gente pode ter a proteína dessa maneira. Tanto é que pessoas atletas, pessoas que fazem muita academia, que querem ganhar massa, eles arregaçam de comer arroz e feijão, arregaçam de comer macarrão, porque vai formar essa proteína que vai te ajudar a ganhar massa, tá? Então uma única vez. Carnes e ovos. Opa! Mas já estava tudo. Às vezes é queda de... Pode ser queda de energia. Mas eu vou continuando. Carnes e ovos, né? Carnes, ovos e peixes. De 1 a 2 porções. Então eu posso comer um ovo no almoço e um bife na janta. Né? Ou um filé de frango no almoço e um peixe na janta, no jantar. E aí, como eu vou consumir essa carne cheia de gordura? Não. Gente, dê preferência sempre para as carnes grelhadas. Quem não tiver grill, pega aquelas frigideiras, sabe as frigideiras antiaderente? Um fio, mas literalmente um fio de óleo, você coloca lá, baixa bem o fogo, e aí você tampa. Então ela cozinha e frita, ninguém te fala que não foi frita com óleo. Ninguém fala, tá? E aí, até ele conseguir ligar ali de novo, aí no outro lado da pirâmide, nós vamos ter os grupos dos leites e seus derivados, né? Leite, queijo, iogurte, danone. De 3 porções ao dia. E aí, a mesma coisa o leite. Vamos ter costume, gente, de olhar rótulo, de selecionar melhor o que a gente come, porque todo mundo já ouviu aquele ditado, a gente é o que come, não é? Se eu comer muita gordura, gente, eu vou ser uma pessoa doente, eu vou ter colesterol, se eu comer muito açúcar, eu vou ter muita gordura visceral, diabetes, né? E o diabetes traz grandes complicações. Então, assim,
Que leite a gente deve tomar? Vamos dar preferência? Desnatado. O leite desnatado? É. O leite semi-desnatado? Por quê? Porque o teor de gordura dele é bem menor e a função do leite no nosso organismo não é a gordura, é o cálcio. É, exatamente. É a única coisa que nós aproveitamos do leite é o cálcio. Então vamos comer ricota, vamos comer requeijão light, diet, né? Dá preferência para esse tipo de alimento. E no mínimo, gente, 3 porções ao dia. Por quê? Nós temos que, osso, principalmente, né? Menopausa, osteoporose, início de menopausa. Né? Início de menopausa. Na adolescência, a formação óssea nossa se forma na adolescência. A adolescente precisa muito tomar leite, não pode deixar de tomar. Porque toda a massa óssea é feita na adolescência, então você vai ficar com deficiência de cálcio. E lá em cima, o último, olha lá, tanto que eu peguei no pé e falei, óleos e gorduras, açúcares e doces, de 1 a 2 porções ao dia. Nada mais que isso. É muito, né? Porque nós não precisamos. Vocês concordam que aqui embaixo tudo nós vamos ter gordura? Sim. Aqui, gente, carboidrato tem um pouco de lipídio, aqui tem carboidrato, aqui tem um pouquinho de lipídio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já ouvi muitas pessoas falar, nós sabemos um pouquinho, o pessoal fala, estou fazendo dieta agora, cortei todo o carboidrato. Para nutricionista a gente escuta e fala, meu Deus, porque aqui tem carboidrato, aqui tem a frutose. Então vocês não estão deixando de consumir carboidrato. Até porque, gente, só uma observação. O nosso cérebro só funciona com carboidrato. A nossa única fonte de energia para o cérebro é o carboidrato. Ele não utiliza de lipídio, não utiliza de proteína. Então, para vocês verem a importância que tem o carboidrato. Se não tivesse carboidrato em outros alimentos, daqui para cá, ninguém ficaria vivo. Não ficaria. Então os italianos pensam mais. Eles comem muito, né? Café, meu marido pode dizer isso, que ele viaja direto para a Itália. É café da manhã é massa, almoço é massa, café da tarde é massa, entrada é massa, não sei o que é massa, não sei o que é massa. Tudo é massa. Né? Então, gente, é assim. Fechamos então aqui a pirâmide, que é só para vocês terem uma ideia de porções, né? Não tem como aprofundar mais por causa do tempo. Prato saudável, né? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe essa fotinha aqui que eu achei bem legal. Legumes e verduras, vocês veem que eles estão divididos, então à vontade, desde que esteja preparado, a gente, com pouquíssimo sal por causa da hipertensão, mínimo de óleo possível, não há necessidade de colocar 1 litro de óleo para refogar uma couve, tá? E nem 1 litro de azeite, porque o azeite, apesar de ele ser benéfico, ele tem 9 quilocalorias, igualzinho o óleo e a gordura. Então não esqueçam disso. Então metade do prato de legumes e verduras, né, cozidos, isso à vontade. Aí essa outra parte aqui que vocês estão vendo, de arroz, que é a maior porção, né? Uma de feijão e olha lá de carne, bem pequenininha. Vocês querem ter uma ideia? Fechem a mão, mais ou menos nesse tamanho. Né? Pequeno. Aqui. Por quê? Ó, a mão fechada. Não é aberta, não. Não é bife argentino. O bife argentino é 400 gramas. Desse tamanho. É deste tamanho e assim, ó. Não é? mais uma parmegiana, então, porque é um bife de 350 gramas no mínimo. Então, é um assassinato, né? E a gente sabe que a carne, vários estudos já disseram que o excesso de consumo de carne vermelha é cancerígeno. Sim. Tá? Causa câncer. E aqui toma carne crua. Crua? Eu como. Então, mas se a senhora consumir algum tipo de bactéria patogênica, ir para o hospital. Eu como frango, eu como carne. Mas por que a senhora não gosta de cozida? Eu gosto. Por isso que era diferente. Ó, gente, olha aqui, ó. Só um detalhe aí, tá? Ela tá falando pra mim que ela só come carne crua. Eu gosto de carne crua. Carne crua, frango cru. Se faz mal, gente? Aí ainda enrola um alho, ainda como. O que pode acontecer... Vou sentar pra lá. Vai pegar em mim isso aqui. Eu era pior, comia mais ainda. Ó, Melhorei bastante. É porque a minha avó era índia, eu puxei mais pro lado da minha avó. Então já é meio familiar, né? Então, gente, ó...
Existe uma parte na nutrição que é a higienização dos alimentos, que todo mundo sabe que é importantíssimo. Existem bactérias extremamente patogênicas, que se você tiver o azar, né, de consumir essa carne e ela tiver com uma bactéria patogênica, você vai para o hospital e dependendo da bactéria, você vai ficar alguns dias lá. Isso é anos, não tô pequenininha que eu como. Então, você dá sorte, mas assim, gente, não é recomendável, né? Jamais, tá? Nós, nutricionistas, não recomendamos isso. Era aqui, ó. Então, gente, ó, tem agora a história lá do peixe cru, né? Todo mundo come sushi e tudo, mas eu vou, até minhas filhas comem, eu não como. Ixi, eu não como. Mas vocês percebem que tem aquela raiz forte? Verdinha, quando vocês vão comer, eles servem juntos. Vocês sabem pra que serve aquilo? Mas como é o nome, Pra matar as bactérias que podem estar lá. Como é o nome dele? Aquele verde? Geralmente, A wasabi, né? Wasabi. aquela raiz forte, devido à acidez dela, ela tem a função de eliminar as possíveis bactérias que vocês vão estar consumindo. Eu já tive amiga que perdeu assim 10 quilos em uma semana por ter comido sushi que não estava adequado. Embora geralmente esses lugares eles têm um critério desde a hora de comprar o peixe, lá existe legislação para isso. Desde a hora de comprar o peixe até o peixe chegar na boca de vocês tem legislação. Agora, professora, não estando assim contaminado, com shoyu, com gengibre. Ah, não, eu particularmente não gosto. Não, mas eu é já bom. tentei, não vai, gente. Experimenta. É bom. Sushi. Gente, eu nunca comi. Minhas filhas Por isso, você nunca comeu, come uma vez. Eu não consigo. É bom, é Eu não consigo, mas todo mundo que gosta, que come, fala que é bom. Que gosta. Eu não gosto. bem feitinho. Nada cru. Do jeito que ela falou. Bom, gente, ó, só pra encerrar aqui, então esse seria um prato. Saudável. E aquilo que eu falei pra vocês, né? A necessidade energética que eu tenho não é a mesma de nenhum de vocês. São 50% da população brasileira está com excesso de peso. Nunca teve tanto excesso de peso, principalmente em crianças e adolescentes, como está tendo agora. Por quê, gente? Vamos voltar lá atrás só um pouquinho, lá na época, né, primata lá. Como que o homem fazia para sobreviver? Ele caçava. Que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, assim, muitas vezes nós estamos adoecendo porque nós estamos deixando de se alimentar adequadamente, de bons alimentos. Olha, vocês não ouviram falar muitos anos atrás, vai, 60